O Ruiter finalmente vai vender curso, hein, galera? Até que enfim. E só pra começar esse vídeo, antes que você me pergunte, né? Por que João, você tá com essa merda no seu nariz, essa coisa ridícula e horrível? Seguinte, só pra contexto. Eu moro em Alphaville, o clima está horrível, a minha imunidade foi lá embaixo, não estou conseguindo respirar pelo nariz, mas o conteúdo aqui, ele vai ser sincero, né? O conteúdo, ele vai ser um conteúdo de valor. Eu quero falar sobre esse lançamento que o nosso caro amigo Ruitinho está fazendo. E eu quero dar a minha opinião sobre algumas coisas bem importantes aqui, tá? Que vocês vão olhar esse lançamento com outros olhos, tá? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. O Ruiter, ele tem uma demanda reprimida absurda para fazer um lançamento, tá? Absurda, absurda. Cara, o Ruiter, ele fez uma estratégia que o Thiago Finch, ele fez na primeira vez que o Finch era muito estourado na internet, tipo assim, muito mais do que ele é hoje, não tem nem comparação, há 2, 3 anos atrás que ele lançou a primeira vez o Nômade Milionário, né? Ele tinha uma audiência reprimida absurda, que era um cara que ele construiu uma audiência muito grande, produzindo vídeos e tal, e aí ele tinha aquela audiência absurda. Não sei se vocês estão escutando, mas tem um helicóptero aqui do meu lado, e aí ele tá atrapalhando aqui minha gravação, mas tudo bem. Então ele tinha aquele lifestyle que viralizava muito, viajando pra Maldivas e viajando pra não sei onde, e todo mundo falava assim, pô, como que esse cara ganha dinheiro, não sei o que, não sei o que. Então o cara passou 2 anos cultivando uma audiência orgânica ali, extremamente aquecida, e quando ele lançou o primeiro Nômade Milionário, ele bateu altos recordes, né? Acho que foi o primeiro ou o segundo, não sei qual que foi aquele lá de cento e tantos milhões de reais. E ele bateu esse recorde por causa de uma demanda reprimida absurda. Só que o Finch, ele viralizava meio que com um único perfil. O Ruiter, voltando ao início desse tema, desse vídeo, ele fez a mesma coisa, só que de maneira lateralizada. Ele conseguiu, basicamente, alcançar o Brasil inteiro com as contas principalmente dark dele, né? Então ele tem um modelo de negócio em que ele não monetizava até o primeiro momento agora, né? Em que ele produzia cortes massivos para a audiência dele. Não só para a audiência dele, né? Mas ele fazia lives, fazia cortes, e aí distribuía com clipadores, distribuía com vídeos de inteligência artificial. Então ele utilizou aqueles vídeos lá de inteligência artificial com Sora 2, de várias pessoas clipando ele, fingindo que ele estava se maquiando, não sei o que, não sei o que lá. E ele conseguiu construir uma audiência absurda. Então, por exemplo, no Instagram principal dele que é agora, ó, que é só Ruiter, tem mais de 21,8 milhões de seguidores. Fora o outro Instagram dele, que é um pouco mais fundo de funil, e tem uma audiência de mais de 1 milhão de seguidor também, né? Então ele tem uma audiência muito aquecida, em que ele conseguiu praticamente alcançar o Brasil todo, tá? Não tem uma pessoa hoje que usa o TikTok e o Instagram que não viu o rosto do Ruiter pelo menos uma vez ou duas, né? Então, ele tem uma audiência massiva em que todo mundo já conhece a ele há pelo menos 1 ou 2 anos, e todo mundo fala assim, pô, como é que esse cara ganha dinheiro? Como é que esse cara ganha dinheiro? É óbvio que o Instagram, do fundo do funil, sabe que ele ganha dinheiro com as operações de cassino, ele tinha PlayPix, não sei o que, não sei o que lá. Só que o ponto é que 99,9% das pessoas não sabem com que ele ganha dinheiro de fato. E todo mundo, querendo ou não, Brasil, né, tem inveja do estilo de vida dele, que é o estilo que ele mostra, e principalmente dos carros, das mulheres, que ele posta lá, né, mesmo que ele namora, ele bota um monte de mulher lá pra viralizar, e todo mundo quer saber o que ele está fazendo, o que ele faz, qual é a nova onda do marketing digital, por que esse cara ganha tanto dinheiro e eu não ganho dinheiro assim. E ele trouxe uma questão, que aqui é o 80-20 desse vídeo, que eu achei fenomenal, que é o seguinte, isso é meio óbvio para quem já faz lançamento ou para quem já trabalha no mercado, mas ele juntou o estilo de vida dele com a copywriting que ele vai abordar no lançamento. Então, é 99% de chance de que ele vai lançar alguma coisa, algum curso, algum treinamento, em que ele joga as pessoas para dentro da Lazy, que é a ferramenta de inteligência artificial dele, certo? Então ele vai fazer todo mundo comprar o treinamento dele para criar aplicativos e softwares dentro da Lazy, ok? Beleza. Só que tem uma parada na copy que é muito interessante, que é o seguinte, que ele colocou assim, cara, exatamente a mesma pergunta que todo mundo se faz para o Ruiter. A primeira pergunta que alguém conhece o Ruiter na internet fala, o que esse cara faz? Essa é a primeira pergunta. O que esse cara
faz para ganhar tanto dinheiro. E na copy, olha que interessante, né? Na copy do formulário de captação de leads dele pela primeira vez, eu vou te contar o que realmente mudou a minha vida e vai mudar a sua. Então aqui a gente tem 2 elementos de copy sensacional. O primeiro, que é quebrando a primeira e maior objeção de todas quando você olha para o Ruiter, né? O que ele faz? Então, pela primeira vez, eu vou te contar o que realmente mudou a minha vida. E a segunda é como que ele vai integrar o que mudou a vida dele com a vida de quem vai assistir. Ou seja, a pessoa entra, quer saber o que ele vai contar e principalmente ainda vai mudar a vida dele. E aí, obviamente, você tem que fazer o cadastro, entrar dentro do YouTube dele, dentro do lançamento dele e assistir o lançamento. E, cara, isso aqui é sensacional. Isso aqui é um trabalho feito com muito profissionalismo. Independente de qualquer coisa, é um trabalho muito bem feito. Como copywriter, você consegue identificar que ele sabe exatamente quem é o público dele. É um público que, tipo assim, não conhece ele direito, mas sabe que ele ganha muito dinheiro. É aquele público curioso. É aquele público que fala assim, pô, mano, como é que eu tenho a vida desse cara? Como que esse cara ganha tanto dinheiro e não ganha dinheiro? Como que eu faço pra mudar a minha vida tal qual esse cara mudou? E é exatamente isso que tá escrito no título da página dele, né? Pela primeira vez eu vou te contar o que realmente mudou a minha vida e vai mudar a sua. Obviamente que ele não vai falar sobre as operações mais blacks dele, né? Ele fala isso mais naquele Instagram fundo de funil dele lá, que é o Ruiter Paul Bell, né? Só que para um cara que é topo de funil, ele bate o olho nisso aqui e fala assim, cara, pela primeira vez o cara vai contar e ainda eu vou conseguir utilizar isso para mudar minha vida também. Isso é muito interessante como trabalho de copywriter. É óbvio, né, que tipo assim, aí agora a gente entra num critério mais analítico no sentido de julgamento mesmo, né? Tipo assim, é óbvio que ele não mudou a vida dele com a Lazy, que é o que o lançamento vai... que ele vai falar, né? Ele vai chegar e falar assim, pô, a Lazy mudou minha vida. Não, ele vai falar, não, agora a maior oportunidade é usar a Lazy e utilizar a inteligência artificial para produzir conteúdo, utilizar a inteligência artificial para criar aplicativos e tá tudo bem. Inclusive, é realmente uma ótima oportunidade. Só que não foi isso que mudou a vida do Ruiter. Acredito que a primeira coisa que mudou a vida dele foi a parada lá com o Charcão, que ele fez R$ 1 milhão vendendo day trade, aposta, cassino e pra galera lá. Só que não é excludente o fato de essa copy estar muito bem feita. Outra coisa que eu também sei, né? Eu sei que vai ter alguém que vai se achar muito espertinho de comentar assim, João, mas a estratégia dele é justamente que todas as pessoas do marketing digital comecem a falar dele para que ele comece a ganhar leads de graça. Eu sei. Só que é bom para as duas pessoas, né? Porque o nome dele acaba viralizando muito. Se você fala o nome Ruiter, você acaba ganhando mais visualizações e ele, consequentemente, ganha mais leads com isso. Puta de uma estratégia foda também. E eu nunca tinha visto alguém com tamanho canhão fazer estratégias assim em um lançamento tão grande assim, tão bem planejado assim. Exemplos, né? Se você pega o Pablo Marçal, ele também tem um canhão muito grande. Mas os lançamentos dele, normalmente ele tinha públicos específicos que não conversavam exatamente com aquele único público. Exemplo, né? O Pablo Marçal, ele lançava um curso de ganhar dinheiro com a internet. Aí era um público. Aí depois ele lançava o pior ano da sua vida, que era o desenvolvimento pessoal. Outro público. Depois ele lançava um público lá meio que questão de segredos de não sei o que era meio político. Outro público. Então ele tinha várias ofertas para vários públicos diferentes. O Ruiter, ele conseguiu fazer uma parada muito inteligente que ele conseguiu criar antecipação, né, como lançador, olhando aqui como estrategista e lançador, e eu já fiz lançamentos e eu sei exatamente como que ele pensou nisso, né, nessa antecipação de, ele criou aquela curiosidade absurda na audiência dele, depois ele lançou uma solução muito inovadora, então ele pegou um time de mercado assim excepcional, que é a inteligência artificial, lançou a Lazy e ainda conseguiu viralizar com o rosto dele com inteligências artificiais de fato dentro do TikTok, que ele mandou os clipadores dele fazer vários vídeos dele com inteligência artificial, e ele conseguiu um time perfeito, um lançamento perfeito para bater talvez um dos maiores lançamentos do país, tá?
A gente entra até em um outro assunto, que é hoje a galera ela não compra curso por causa da falta de credibilidade das pessoas, correto? Então, se você é um infoprodutor, você sabe que hoje é muito mais difícil vender infoprodutos do que há 2, 3 anos atrás. Ok, verdade. Podemos também falar que o Brasil, a galera não quer comprar curso, quer comprar apenas outras coisas e não quer ganhar dinheiro, não quer comprar curso, etc e tal? Sim. Mas a gente também leva em consideração as pessoas estarem há 2 anos vendo o rosto do Twitter, invejando o lifestyle dele, e vai ser a primeira vez que ele vai fazer um lançamento. Ponto é que, de um lado, a gente tem um cenário muito negativo para venda de curso, não é à toa que está todo mundo fazendo Black Friday gigantesca, 50 players para vender curso para uma pessoa só, mas do outro lado a gente tem um branding do Twitter absurdo. Eu diria que a nível audiovisual não é tão bom quanto o do Fint, mas a nível de alcançar as pessoas é maior que o do Fint. Então, assim, se a gente colocar na ponta do lápis, talvez o Twitter bata um dos maiores lançamentos da história do Brasil, talvez do mundo, com um cenário ruim. Com um cenário ruim. Mesmo que a economia esteja ruim, entre aspas, mesmo que as pessoas não queiram comprar curso, existe a possibilidade do Twitter fazer um dos maiores lançamentos da história do Brasil. Tá? E isso é muito louco. Isso é muito louco, né? É óbvio que isso é exceção, né? Você aí, jovem guri que acabou de chegar nesse vídeo, não vai fazer um dos maiores lançamentos da história do país amanhã, porque o Twitter tá 2, 3 anos pra fazer isso, né? Tal qual o Fint fez a primeira vez. Só que talvez esse do Twitter seja maior. Maior, tá? A nível de faturamento que eu tô falando. Se não acontecer nenhum imprevisto, etc e tal, né? Mas isso é sensacional. Só que se você é um carinha comum, um carinha normal, que só quer começar a ganhar dinheiro através da internet, talvez a melhor opção que você tem é clicar no link aqui embaixo e entrar dentro do Next Level Academy, que é o meu treinamento de criação, validação e escala de produtos através da internet, que me permitiu fazer mais de 30 milhões de reais através da internet como estrategista, tá? Então, se você é um cara comum e não tem a audiência do Twitter, eu te recomendo entrar dentro do meu treinamento. Talvez lá você tenha mais futuro. Agora, se você for o Twitter, se você for o Thiago Fint, se você for a Virgínia, aí talvez o treinamento não sirva para você, né? Você já está num nível muito melhor. Agora, se você está começando, talvez seu lugar é lá com a gente. Fechou? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa análise do lançamento do Twitter. E se eu me enganei em alguma coisa, se você discorda de alguma coisa, eu estou disposto a ouvir opiniões contrárias, tá? Você fala assim, não, João, eu acho que você está errado, não sei o quê. Pode falar, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Comenta aqui embaixo que eu quero ouvir você aí do outro lado. Fechou? Então, te espero no próximo vídeo.